gente tem um circuito integrado que ele faz o papel da regulagem. Tá? Ou seja, eu tenho o transformador, tenho a retificação, que transforma em corrente contínua, tenho o condensador de filtro, que filtra. E aqui eu tenho o meu regulador. O que o regulador faz? O regulador ele tem um lado comum, um lado que eu ligo no negativo, eu tenho um lado que eu ligo aqui na entrada e eu tenho uma saída. Tá? Esse é o meu regulador. E ele me dá a tensão regulada. Então, o regulador é o seguinte, se eu quero uma tensão de 5 volts regulado, eu tenho que entrar com uma tensão maior que 10, maior que 7. Ué, se eu tenho uma tensão de 8, 9, eu coloco, ele me regula para 5. Entendeu? Ele funciona como um aparador de grama. Eu corto tudo que está acima, fico com o meu 5 constante. Ele regula assim. Eu tenho que ter uma tensão maior na entrada para ele cortar aquelas diferenças e sair retinho embaixo. É como um cortador de grama. Eu posso ter uma grama maior, uma grama menor, uma grama assim. O que eu faço? Eu coloco baixinho, corto, vai ficar tudo do mesmo tamanho. Tá? Então, aqui é essa a ideia. No kit veio, eu acho que veio esse aqui no kit. Se não veio o 5, acho que foi o 5. LM7805. Esse aqui é um regulador que é praticamente pronto. Tá? Ele tem a entrada ao lupino 1. Ó. Aqui é o formato físico, você olhando de frente para ele. Se não, o LM, se não aparecer, não tem problema. Vocês podem observar no kit, é o valor. 7805. Pode ser 7806 é 6 volts. 7805 é 5. 7809 é 9. 7812 é 12. 7815 é 15. Os dois últimos números são a tensão. O pino 1 é a entrada, o pino 3 é a saída, o 2 é o terra. Tá? O pino 2 é o terra. Qual é o máximo que você pode colocar na entrada? Entre 7 a 25 volts. Ele aguenta de 7 a 25 volts. E a corrente máxima de 1,5 ampere que ele pode fornecer. Tá? Então, é isso que a gente tem. Então, se eu quero 5 volts, eu tenho que ter no mínimo 7. Tá? Ele pede que tenha pelo menos 2 volts acima da tensão que a gente quer regular. Então, eu tenho que ter no mínimo 7 para ele te dar 5. Eu posso ter até 25 volts. Tá? Tanto faz. Então, olha que é um regulador super simples, é uma peça super simples. Pode ser ligado num dissipador, dependendo da corrente. Coloca um dissipador aqui, é o pino do meio, é o terra. Ele dissipa o calor, é muito bom, muito prático, muito simples de usar. Mas nós vamos montar, vou fazer essa montagem depois com as peças que tem aí. Né? O datasheet são informações do componente. Aí eu fui lá verificar. Tá? Aí ele coloca algumas observações. Eu peguei só algumas principais que falam do componente. O CI necessário se o regulador estiver localizado a uma distância apreciável do filtro da fonte de alimentação. O que é CI? CI é esse condensador aqui. Tá? Então, ele pede para ligar um condensador de 0,33 microfarads do pino 1 ao pino 2. Se esse meu regulador não estiver próximo ao filtro. Vamos dizer que a minha fonte está num lugar e esse meu CI vai estar lá em outro canto. Isso que ele fala. Então, eu tenho que colocar um condensador aqui nele. Se ele não estiver ali do lado do condensador de filtro. Do lado físico mesmo, próximo dele. Se eu colocar ele em outro lugar, porque ele tem dissipador, de repente eu quero aproveitar um dissipador, coloco ele longe. Então, eu tenho que colocar esse condensador. CO é esse condensador aqui, ó, maior ou igual a 0,1. CO não é necessário para estabilidade. No entanto, melhora a resposta transitória. Então, aqui ele dá um conselho, olha, não é obrigado. Mas, se você quiser colocar, melhora. Tá? Então, vai de acordo com o projeto de cada um. O próprio fabricante, ele então dá
algumas dicas que pode vir a melhorar o circuito. Isso estava em inglês, eu traduzi, tradução livre, tá? Mas depois vocês vão ver os originais, aí vocês vão confirmar. Para obter a estabilidade ideal e a resposta transitória, localize o CI e o CO o mais próximo possível do regulador. Então, eu tenho que colocar esses condensadores pertinho do CI, fisicamente pertinho ali do CI. Um terra comum é necessário entre as tensões de entrada e saída, ou seja, esse terra aqui ele é comum tanto à entrada quanto à saída, tá? Ele ligado no terra. E os dois condensadores, todos ligados juntos. Esse também é um símbolo de terra. Esse desenho eu tirei do datasheet. Então, olha, ele usa isso aqui como terra. Que eu usei um outro símbolo de terra lá no esquema, né? Esse aqui também é um. A tensão de entrada deve permanecer normalmente 2 volts acima da saída, mesmo durante o ponto baixo de tensão da anulação de entrada. Ou seja, se eu estivesse projetando essa fonte e tivesse aquele ripple, né, eu teria que a parte de baixo do ripple tem que ser 2 volts acima da tensão que eu quero. Então, se eu quero 5 volts, a minha parte de baixo do ripple tem que ser no mínimo 7, daí para cima. Tá? É porque a gente pode projetar a fonte. Isso aí depois, mais adiante, a maioria dos aparelhos, essas fontes são suficientes. Ó, e como é que é o esquema elétrico disso? O esquema elétrico está aqui, chave liga e desliga, um fusível de proteção, passou pelo transformador, passou pelo retificador em ponte, aqui é o condensador de filtro, ó, 1000 microfarads, ele aqui colocou um N4004, eu já mostrei as características do N4004 lá na aula de diodo. Tá? Aqui, esse lado curvado é o menos do condensador, o lado aqui de cima é o positivo, e coloco ele aqui, ó, C1 LN7805. Entra o positivo aqui, sai o positivo aqui, e o negativo é o terra. Aqui ele colocou um capacitor, não há problema, pode colocar. Não é obrigatório, mas se essa distância fosse longe, ele aconselha colocar. E aqui eu coloquei um LED. Esse circuitinho tem uma resistência e um LED para iluminação. Quando eu ligo a fonte, o LED liga. O LED é para proteção da fonte. Eu vou falar aqui também como é que a gente calcula o R. Aqui é um exemplo de um kit do CIT que eu montei. Ele é uma fonte para alimentar uma bancada de ensaio, uma bancada de teste. Aqui é um fusível, entra lá o rabicho da rede, passa por o fusível, passa pelo transformador, tem uma chave liga e desliga, e aqui essa plaquinha, ela tem os diodos retificadores em ponte, tem aqui o regulador, que é parafusado na própria carcaça para poder dissipar o calor, e aqui os condensadores, aqueles condensadorzinhos. Ele aqui utilizou o condensador. Então, isso aqui eu montei uma bancada de ensaios do sítio, montei e para vocês verem, né? Ó o esquema de lá. Ó, aqui é a entrada da rede. Olha o desenho diferente aqui de novo. Não tem problema, isso aqui é em ponte, tá? Sendo que na saída dos 2 catodos é o positivo, saída dos 2 anodos é o negativo. Tá? Não precisa decorar, vocês vão observar que olhou 4 diodos, já sabe que é ponte. Tá? Saída dos 2 catodos é o mais, saída dos 2 anodos é o menos. Passa por um condensador eletrolítico, ó, positivo, 1000 microfarads, é um valor bom de filtro, tá? É um valor alto, não é um valor não é alto, mas é um condensador com valor apreciável, né? Ele aqui colocou 10 microfarads e colocou aqui aqueles 100. Ele colocou o condensador que ele indica ali, o CO, 100 nanofarads. Esse aqui foi o fabricante do componente, indica a utilização, ele utilizou. São condensadores que vão melhorar o desempenho, filtro, né? E aquele para evitar as oscilações transitórias. E aqui sai positivo e negativo da fonte, tá? Para alimentar a bancada.
Esse é o esquema elétrico, tá? O esquema eletrônico, vamos dizer assim. Então, veja, gente, que o estudo da eletrônica, sempre a gente trabalha mais ou menos com essa metodologia. Eu apresento o diagrama em blocos, depois eu venho estudar o circuito eletrônico, e agora eu tenho que abrir e fazer a montagem, mostrar o circuito, como é que é. Aqui. Esse é o desenho da placa de circuito impresso, da PCI, vista por cima. Tá? Ele aqui já facilitou, aqui é a que vem do transformador, corrente alternada, olha o símbolo dos diodos, olha o desenho. Aqui eu vou ligar o D1, D2, D3, aqui eu vou ligar o C1, o C2, o C3, e aqui são conectores para levar o IC1, ó, o regulador, e aqui os conectores para eu levar o fio com a tensão para alimentar o circuito. Então, essa é uma plaquinha dessa fonte aqui. Ó. É a PCI dessa fontezinha aqui. Ó, D1, D2, D3, C1, C2, C3 e C1. Isso vista por cima. E aqui eu ainda tirei a foto que vocês conseguem verificar as ligações embaixo. Mas temos a vista por baixo. É nessa parte de baixo que a gente coloca a solda. Coloca o componente por cima, mantendo-se as polaridades quando houver, né? E aqui embaixo a gente faz a soldagem. Solda e depois corta com o alicate o que sobrar para não dar curto. Aqui é só aqui, ó, transformador, aí aqui eu já fiz a outra parte. A soldagem dos fios do transformador, os diodos mantendo a polaridade. Não esqueçam que o lado que tem o traço é o catodo, o lado positivo é o anodo, então tá os dois catodos aqui e aqui os dois anodos. O CI regulador, o C1, que é aquele capacitorzinho CO, aqui tem outro capacitorzinho, aqui a saída mais e menos, são pinos que a gente pode puxar a saída, e esse é o capacitor C3 grandão. Esse é o de 1000 microfarads. Pronto, é a plaquinha montada. Podemos observar aqui com o transformador, ó, o secundário do transformador. Ó, aqui eu fiz a instalação e ele está me dando 4,94 volts. Tensão 5 volts, né? Tem uma tolerânciazinha, tá dentro. Aqui também não tá até sem consumo, tá sem o consumidor, estou só medindo a saída do regulador. Tá a fonte pronta aqui.